Boa noite, a paz do Senhor para todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora que tu tá vendo esse vídeo. Hoje eu quero trazer mais uma vez aqui uma palavra de Deus. E essa palavra tem muito a ver com a fidelidade e com o impulso que a gente faz à obra de Deus. Sendo fiel a Ele, não tirando vantagem do ministério, mas sendo fiel, dando vantagem ao reino de Deus. Vamos lá? Essa palavra se encontra então lá em Lucas, capítulo 16. Vamos lá. Lucas, capítulo 16, a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei, pois que o meu senhor me tire a mordomia? Meu senhor me tirar a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Aqui ele já estava mostrando um sinal de que ele era preguiçoso, que supostamente o homem rico, iria tirar a mordomia dele, mas para tu ver como ele queria só tirar vantagem mesmo, ele não estava fazendo por expor o esforço dele, ele não queria se esforçar na obra, ele queria só tirar vantagem. Então aqui a gente percebe que ele era preguiçoso. Eu sei que havei de fazer, para que quando for desposado da mordomia me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ou seja, ele estava chamando os devedores do homem rico para se beneficiar do que deviam para o homem rico, para ele tirar uma porcentagem, para que ele saísse beneficiado do que ele fazia, tirando e roubando. E ele respondeu, um deles, dos devedores: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta, senta-te e escreve 50. Ou seja, a partir daí, ele já estava diminuindo o que aquele devedor devia e botando a injustiça na prática ali, entendeu? Então, como se ele estivesse tentando agradar o pessoal, fazendo injustiça. Ele disse-lhe: toma e escreve 80. E daí o outro devedor disse, pois, o outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Ou seja, mais uma vez, de que porque ele foi demitido, por ele dissipar os bens. Vamos lá, o que seria dissipar? Deixa eu ver, anotei aqui. Dissipar seria consumir, sumir, de fazer aquilo ali desaparecer. Dissipar. E agora, bens, valor possuído. Então, ele estava consumindo com que o homem rico tinha confiado nas mãos dele. E quando o homem rico viu que ele estava fazendo isso, falou: bom, eu vou tirar a mordomia e vou te tirar tudo que tu tem de direito aqui, aonde eu te submeti. E ele era mordomo, ou seja, era o escravo principal, o chefe da casa. E então ele era um vaso de desonra. Existe vaso de honra e de desonra. Lá em Romanos 12, 9, 21 vai dizer: há vasos de honra e vasos de desonra. Então vamos lá. Então ele era um mordomo, chefe principal, um escravo principal, chefe da casa ali que o homem rico tinha confiado a ele. Então ele estava consumindo com os bens, com o que tinha sido confiado à mão dele. Então o Senhor viu e ele foi acusado. E nosso acusador seria o inimigo, se ele for levar para o lado espiritual. Mas lembre-se, sempre vai ter alguém te vigiando, te cuidando, cuidando dos teus passos, para qualquer momento ela se aproveitar e poder te acusar. E assim, então ele pensou: o que eu vou fazer para que eu possa... Aqui diz, ó. Quanto deves... Aqui, ó. Me recebam em suas casas. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desaposado da mordomia me recebam. Ou seja, ele queria agradar as pessoas fazendo injustiça para o homem rico, para quando ele saísse da mordomia do homem rico, ele pudesse viver da mordomia à custa dos outros, porque ele fez um favor injusto, ou seja, ele estava tirando vantagem para isso ele se beneficiar, porque ele era preguiçoso. Então ele queria fazer
aparentemente bem para quem estava devendo, mas não para quem seria pago. E aí ele queria viver de... É como se fizesse um favor pra ti, alguém fizesse um favor pra ti. E aí viesse essa pessoa e falar: ah, mas eu fiz aquele favor pra ti, não lembra? Então ela tu vai estar sendo escravo de um favor, entendeu? Particularmente seria isso, tá? E aqui, e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Ou seja, além de ele ter sido injusto com o senhor dele, ele tirou vantagem, ele roubou do senhor dele, porque o dinheiro não foi para ele, mas ele queria mordomia de quem estava devendo. Vamos levar para o lado espiritual. Tem muita gente, muitos mordomos, que nós somos mordomos, os herdeiros de Deus são filhos, mas mordomos são os que estão no patamar, vamos supor, um patamar mais acima. Então tira vantagem das ovelhas para poder viver de mordomia à custa delas, logo que o Senhor te retirá-la, tá? Então, olha o lado espiritual. É como se o inimigo quisesse te beneficiar com alguma coisa injusta e tu cedesse para ele depois vir te acusar e aí tu se tornar pressionado pela acusação dele para tu fazer com que permita ele te pressionar e assim tu dá favor ao pecado. Tu dá o braço a torcer ao pecado e pecar. E aqui diz: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha só isso. Os filhos deste mundo, o mundo já é do maligno, e quem ama o mundo não ama o Pai. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então vamos lá. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração. Ou seja, todo aquele que nasce, que já é do mundo, que já ama o mundo, que pena para as coisas do mundo e não das do céu, eles vão fazer o esforço máximo deles, vão ser prudentes na injustiça para poder alcançar o que eles mais almejam. Assim, deveria ser os filhos da luz, os filhos de Deus, aqueles que estão no caminho com Jesus Cristo, se esforçar, dar o seu máximo, buscar o reino de Deus o máximo que pode possível, se esforçando, fazendo bem, buscando sabedoria, entendimento, discernimento. Então, sendo prudente, assim como é esses aqui, os filhos do mundo, prudente na sua geração. Então, a mesma intensidade que com um mordomo infiel exerce, a mesmo impulso que ele exerce para alcançar o que ele almeja, é assim que a gente deve agir também. E aqui está quando Jesus disse: e eu vos digo, granjeai amigos com riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Ou seja, tem amigos, tudo bem, pode ter amigos que têm riquezas injustas, que não são... Lembrando que a riqueza injusta é aquilo do mundo. Granjei amigos com riquezas da injustiça, seriam as coisas do mundo. Mas que quando vos faltarem, quando faltar o bem, lembre-se que assim vocês recebam eles nos tabernáculos eternos. Porque melhor do que ser... melhor do que... Não é um problema ter falta de bens materiais, o problema é tu não ter uma riqueza espiritual. Então aqui de nada adianta ter riqueza da injustiça, porque o mundo é injusto. Deus não, Deus é justo. Riquezas da injustiça, riquezas do mundo, material. Então, para a gente ter amigos com essas riquezas, certo? Para que quando vos faltem, para que quando estas vos faltarem, ou seja, que quando um dia vai faltar para esses que têm a riqueza da injustiça, que mais procuram as riquezas da injustiça, as riquezas do mundo, a gente venha receber eles no tabernáculo eterno. Seria no templo de Deus, seria na igreja, então. No caso, que eles um dia possam ter a oportunidade de ser salvos, entendeu? Como a gente não venha só dispensar eles por ser infiel, por penar das coisas da terra, mas sendo cautelosos, sábios, prudente e fiel a Deus, pregando o evangelho, fazendo o bem para tampar a boca do homem louco. É isso que diz lá em a primeira carta de Tiago, do capítulo 1, versículo 15. Então essa seria a parábola do mordomo, mostrando que a mesma intensidade de que um mordomo infiel exerce o esforço dele para alcançar a mordomia, a gente vem a fazer o mesmo esforço para alcançar o reino de Deus, entendeu? Buscar o reino de Deus com a mesma intensidade, com força, prudência,
fazendo bem, não fazendo mal, mas não dispensando aqueles que faziam mal, porque um dia eles vão precisar que a gente possa estar firme e fiel ao Senhor para recebê-los no tabernáculo eterno, para que eles possam ter também a oportunidade de ser salvo. E essa é a palavra. Amém.